estamos de volta com mais um Pós Jurídico. E a nossa convidada de hoje é a doutora Vanessa Riso. Ela é especialista em vendas, atua aqui em Goiás. Muito obrigada por ter aceito o convite, é uma honra estar aqui com você. É uma honra para mim também estar aqui do seu lado, uma pessoa que eu admiro como pessoa, como profissional, que eu tive, a honra de estar fazendo um curso de especialização no mercado imobiliário. Nós fizemos um MBA juntos, assim que a gente se conheceu. Terminou recente, né? A gente ficou com saudade da turma. Saudade já. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre posicionamento, sobre transição na carreira profissional, sobre comunicação. E a Vanessa, ela trabalha muito com isso, né? Isso, a gente lidar com pessoas o dia inteiro, né, cara, no mercado imobiliário, a gente fala, a gente estava inclusive conversando antes aqui dessa questão da importância da comunicação, de você saber como falar, né? Às vezes você tem um jeito de comunicar, mas que não é o jeito que o seu ouvinte ou o seu cliente vai te escutar. Às vezes você se comunica, a pessoa fala, fica calada, fala aham, mas você pode ter certeza que ela não te entendeu ou está sendo educada, fala não, tá, ok. E a comunicação, ela não fica restrita, né? Só o que a gente fala, né? Tem a comunicação também da imagem, a comunicação corporal, que também é muito importante. Essa questão da comunicação é tão importante que o jeito de você vestir, a cor que você vai usar, um acessório que você coloca, pode te afastar ou fazer com que você fique mais próximo do seu cliente ou da pessoa que você está se comunicando, ou inclusive até mesmo do seu filho, das relações que você tem pessoais dentro de casa. Por isso é importante, né? Você que está aí na sua carreira profissional, você já definir qual mercado você quer atuar, qual o seu nicho, né, de cliente, prestação de serviço, para você entender um pouco do seu público, estudar, para poder se comunicar com ele de forma mais efetiva, né? E ter um retorno profissional melhor. Exatamente. Essa questão de você se posicionar dentro do mercado, seja ele no mercado imobiliário, seja ele dentro da advocacia, enfim, independente da área que você atua, é muito importante. Num primeiro momento você vai achar bem dificultoso. Você vai ter que dispensar, sim, clientes ou pessoas que chegam até você para resolver um problema que você já resolvia. Mas como você se torna um especialista, quando você se torna uma pessoa com conhecimento mais profundo em determinada área, né, você acaba, num primeiro momento, eu chamo aí de 2 a 3 meses, de estabilização de conhecimento, de você realmente buscar cada vez mais conhecimento sobre a área que você decidiu atuar. E depois disso, você começa a se tornar uma referência na área que você decidiu atuar. Por exemplo, especialidades médicas. Não sei se você se lembra, Raio, eu caía muito, enfim, ia muito para médico. Então, quando você tá com uma dor, né, você corre para emergência. Quando você vai para emergência, quem te atende? O clínico geral. Sim. Dependendo do seu problema, o clínico geral vai te passar para um especialista. Ele já faz um caminhamento. Exatamente. E aí, às vezes, uma queda, uma fratura, vai para um ortopedista. Uhum. E hoje, existe ortopedista especializado só em mão, só em antebraço, só em joelho. Então, assim, não é qualquer especialista, é um especialista do especialista. Então, assim, quanto mais especialista, mais nichado e mais focado você tiver no seu público, né? Mais você vai conhecer sobre ele. E mais eficiente vai ser, né? A forma de você conversar, a forma de você se conectar com o seu cliente, né? Exatamente. O desgaste desse processo de resolução ou de cura, vamos supor, já trazendo para o nosso exemplo, vai ser bem menor. Por exemplo, se você vai com um ortopedista que você está com um problema na mão, ele vai tratar todo o seu braço. E às vezes é o seu dedinho mindinho que está doendo, que está fraturado. Então, até ele descobrir o porquê que sua mão não evolui, porquê que não para a dor, quanto tempo você sofreu, quantos medicamentos você tomou de forma errada, de forma até mais super receitadas, né? Então, é por isso que hoje a gente vê um mercado diferente, não somente o mercado imobiliário, mas enfim, o mercado como um todo. As pessoas, a gente até estudou isso na pós, a gente tinha gerações, né? E se fala que hoje a geração tem a milênio, X e depois vai ser a Y, salvo engano. Só que assim,
as coisas estão tão rápidas, essa questão até mesmo da pandemia, do Covid, do corona, fez as pessoas mudarem de posicionamento, de costumes, de rotina. As pessoas já sabem que elas conseguem se adaptar dentro de casa, já conseguem trabalhar de casa, não precisa ter um espaço físico para isso. Elas também conseguem, aprenderam, né, que elas conseguem não ir mais a mercados, conseguem fazer com que as compras possam ser através de aplicativos. Então, você vê como quantos comportamentos nós tivemos com essa mudança aí de rotina através de uma pandemia. E é isso que você tem que se atentar, né? Porque cada vez mais as pessoas vão ficar mais exigentes, né? E essa mudança, essa adaptação, ela é essencial, né? Para quem vai ter um melhor sucesso, um melhor desempenho, né? Exatamente. Por quê? Porque você se especializa, o retorno é mais rápido, né? E aí todo mundo fica feliz, porque você consegue ajudar de uma forma mais efetiva e mais rápida e o seu cliente consegue ser atendido da forma que ele queria. E essa mudança, ela pode vir a qualquer tempo, né? Inclusive a Vanessa, quando a gente se conheceu, ela estava em outra área, fez essa regra de transição, né? Mudança totalmente, né, do trabalho que ela tinha antes para agora e tá super bem. É verdade, eu passei por várias transições na minha vida. Eu fiz direito, sou advogada, assim, meu AB tá suspensa lá em Brasília, não atuo, mas o que acontece? Eu entrei no direito porque era uma paixão minha me tornar advogada, ser defensora pública. Nesse meio tempo eu tive a dificuldade de estar alinhando os meus desejos pessoais com a minha faculdade. Eu entrei, então, eu fui estagiária dentro do governo. No governo eu cresci, eu tive a oportunidade de crescimento. Enfim, fiquei no governo federal, trabalhei durante 12 anos. Cheguei num topo de carreira no governo, onde eu não tinha mais um crescimento tanto profissional como a questão financeira, o retorno. E me sentia muito insatisfeita, porque eu não conseguia mais, através do meu trabalho, ajudar as pessoas, né? Não via mais um sentido para o que eu fazia. Financeiramente era excelente, mas na rotina era muito ruim. Então eu sentia essa necessidade de estar retornando à minha essência, de buscar algo que eu gostasse de fazer. E aí me identifiquei, meu pai já atua no mercado imobiliário há muito tempo, e resolvi me informar mais e me identifiquei muito com um propósito genuíno desse mercado, que é ajudar as pessoas a conquistarem um imóvel próprio. Ou realizar os sonhos, né? Sonhos, ter uma outra renda, porque eu não sei vocês, mas eu sou da época que eu era pequenininha, então o sonho de todas as pessoas é chegar aos 45, 50 anos e ter uma casa para deixar para os filhos, porque assim, a perspectiva de vida não era tão boa igual agora, né? Assim, meus avós morreram muito cedo, meu avô morreu com 50 anos, então assim, então você tinha aquela, vou ter uma casa para deixar para os meus filhos, mesmo que eu morra daqui a 3 anos eu vou conquistar a casa, mas era essa a questão né, dos sonhos. E hoje você poder comprar sua casa própria. Tem gente que compra bem com 20 anos, 22 anos, gente. E já pensar, não vou pagar daqui 5 anos, vou quitar e vou comprar outro para ter um investimento. Então isso assim, é surreal para mim. Então assim, você poder auxiliar as pessoas nesse sentido acho que é gratificante, né? Você fazer parte, né, de um sonho de uma pessoa, né? Você se sente bem mais realizada, né? É mais do que sonho, Rai. Eu falo que muitas vezes a gente no mercado a gente fala assim, a gente acabou que virou estereotipou o vendedor de sonhos. Não, nós não somos vendedores de sonhos, nós somos entendedores. Por quê? Eu preciso primeiro entender quais são os desejos, que é o sonho, quais que são os anseios que a pessoa quer. Ai, nossa, eu queria uma casa, mas eu queria uma casa com piscina. Eu queria uma casa com churrasqueira. E quais são as frustrações? Como assim frustrações? Por que assim, que ela quer a churrasqueira? O que a churrasqueira trará para ela? O que ela não tem hoje? Olha só, a churrasqueira ia poder ficar mais com a minha família. Todo mundo ia pra minha casa. Eu não ia ter mais que ir pra casa daquela minha irmã. Ia ter a família toda aqui. Hoje eu não tenho, o que acontece? Vou pra casa da minha irmã, né? Tem que ficar lá, me sinto à vontade. Exatamente. As frustrações daquela pessoa. Então, assim, é todo um conjunto de emoções envolvidos na busca de um imóvel. Muitas vezes a gente acha, é só o sonho de ter 2 quartos com piscina. Não, tem muito mais atrás que
a gente chama de intangível, que a pessoa não te fala, né? Porque ela te fala, ela tá ali, eu quero uma casa com 2 quartos com piscina. Mas o nosso desafio, o nosso propósito, o meu propósito como especialista no mercado imobiliário é entender essa busca, né? E não apenas ficar, como se diz, um ofertador, né? De, tem isso, tem aquilo, né? Escutar o que a pessoa fala. É muito importante, né? A gente escutar o que a pessoa fala, pra gente poder entender o que ela quer e poder conseguir realizar isso, né? E às vezes as pessoas podem achar que foi fácil, né? Foi fácil você fazer essa transição. Não está sendo fácil. Eu estava comentando com a Rai que hoje essa maturidade que eu peguei agora de essa pandemia, de conhecimento, né? Porque eu sempre gostei muito de estudar, mas eu nunca tive essa constância e essa disciplina de estar mantendo e fazendo disso uma rotina. Mas hoje eu me vejo assim nessa quarentena, a gente vai praticamente há 60 dias já. E eu me vejo muito mais forte, mais capaz de começar a me posicionar nisso que eu tô falando pra vocês, né? De ter essa experiência de estar ajudando as pessoas. Mas não foi fácil. Eu comecei, tem 1 ano e 4 meses que eu tô no mercado imobiliário. E nesse 1 ano e 4 meses eu ainda acho que tem bastante ainda pra aprender. E tô me posicionando agora, igual eu falei pra vocês, pra ser, eu já me classifico como especialista, mas sempre buscando mais, né? Me especializar mais no tipo de imóvel que eu quero atuar, para esse perfil de público que eu atuo, que são casais com filhos, que é uma experiência, uma verdade que eu vivo, que eu tenho um filho de 10 anos, então eu sei dos desafios, das dificuldades que essas pessoas hoje elas passam no dia a dia delas. E pra gente finalizar, eu gostaria que você falasse então 3 dicas para as pessoas que estão em dúvida, se elas estão pensativas, se continuar ou investir na carreira que elas estão, ou se elas preferem mudar. O que você acha que foi bastante útil para você, que te ajudou muito? Primeira, nem dica, mas uma reflexão que você deve fazer quando você, profissionalmente, no que você atua, classifica em uma palavra. Se for, por exemplo, intenso, se for, difícil, cansativo, você deve urgentemente mudar de área. Porque o seu trabalho, a área que você escolheu para ser profissional, o meio pelo qual você escolheu para ajudar outras pessoas, não se deve nunca se classificar assim, cansativo, difícil, intenso. Ele tem que ser irado, nossa, gratificante. Tem que ser algo que você... Nossa, paixão, né? Exatamente. Nossa, hoje quase que não foi, mas foi. Ajudei a conseguir. Nossa, hoje, poxa vida, não consegui, mas amanhã eu vou melhorar. Então tem que ser algo que te impulsione, né? Então tem que ser um meio pelo qual te impulsione a sempre estar olhando pra frente e que seja gratificante. A segunda dica seria constância. Como eu falei, ter constância naquilo que se você decidiu ser uma advogada especialista em arbitragem, você ter constância. Que é constância? Você todos os dias estudar um pouco mais sobre aquilo, porque para você estar sempre à frente, né? Sim. Sempre estar inovando e trazendo informações que o próximo não sabe, que o seu cliente não sabe, porque você está preocupada com ele, ser diferente para ele. E a terceira dica que eu falaria é você sempre buscar ouvir as pessoas antes de falar, ouvir mais. Procure sempre entender. Se você trabalha numa papelaria, eu quero uma caneta azul. Você tem caneta azul? Tenho. Mas procure sempre entender o porquê aquela caneta azul. Eu sou uma professora, por isso que eu preciso de uma caneta azul para poder corrigir as minhas provas. Porque tem que ser uma caneta confortável. Aí você começa, tem que ser uma caneta confortável, porque com certeza sua rotina deve ser bem constante de você ficar escrevendo. Então, assim, você tem que se sentir melhor. As pessoas não pensam nisso. As pessoas, caneta azul tem aqui, uma de 40 centavos, uma de R$1. Qual que você vai querer? Aí a pessoa te pergunta, qual que é melhor? Aí você fala assim, a de 40 centavos faz a mesma coisa que a de R$1. Então, assim, que diferença que você fez na vida daquela pessoa com esse tipo de informação? Então, essa questão de ouvir e entender. Então, seria primeiro, defina o que você faz numa palavra. Se for algo irado, gratificante, continue e se mantém na sua área. Se não for, mude urgentemente. E procure algo que você gosta de fazer.
Segundo, ter constância naquilo que você faz, né? Buscar sempre o conhecimento e estar sempre melhor naquilo que você faz. E o terceiro, procurar ouvir e entender as pessoas antes de falar e ficar ofertando e dar soluções que talvez não é aquilo que ela procura. Muito obrigada por ter participado, gostei muito. Eu estou muito feliz de estar aqui também. É uma oportunidade, né, pra gente também se rever, já tempo, né, que a gente não se revê na verdade. Porque a gente pode se abraçar, né? Não pode. Então, gente, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Muito obrigada.